Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje será tecido muscular. Então, algumas características, pessoal, em relação a esse tipo de tecido. Em geral, o que chamamos de carne na nossa alimentação é formado principalmente pelo tecido muscular, pessoal. Então, vocês podem estar aqui observando nessa imagem, né? Nós temos algumas amostras de tecido muscular de origem bovina. E esse tecido aí, pessoal, ele é formado, né, em grande parte por células que têm a capacidade de sofrer contração muscular. Então, vocês observem aqui, né, essa amostra de tecido muscular e, naturalmente, né, esse tecido muscular também está associado a outros tipos de tecido, pessoal, como, por exemplo, o tecido conjuntivo. Tranquilo? Além disso, o músculo é composto de feixes de células que se originam da mesoderme, pessoal. Tranquilo? Lembrando que nós temos aí 3 folhetos germinativos, que são a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. No caso aí, o tecido muscular ele tem essa origem mesodérmica. Tranquilo? Além disso, pessoal, esses feixes de células possuem a capacidade de se contrair. Além disso, pessoal, as células musculares são envolvidas por tecido conjuntivo, tranquilo? No caso aqui, tecido conjuntivo do tipo propriamente dito, ok? E que leva também, vasos sanguíneos e nervos para elas, pessoal. Então aqui, como vocês podem estar observando nessa imagem, nós temos um corte longitudinal de músculo esquelético. Então observe aí a extensa rede de capilares sanguíneos. Olha aqui no detalhe, como vocês estão podendo observar, tudo bem? Em volta das fibras musculares, pessoal. Além disso, pessoal, o tecido muscular ele possui alguns termos específicos. Então observe o seguinte: as células musculares elas são chamadas fibras musculares ou também de miócitos, ok? Além disso, os filamentos de proteínas presentes, tá, nesse tecido são chamados de miofibrilas ou miofilamentos. E aqui nós também temos, né, como destacar que o retículo endoplasmático não granuloso, né, que seria aquele retículo que não apresenta ribossomos, tá, que armazena, no caso, cálcio para a contração, é chamado retículo sarcoplasmático. Essa presença do íon cálcio ela é essencial para a contração, pessoal, das fibras musculares, tudo bem? Aqui nós podemos observar o seguinte, pessoal, em relação à questão da classificação, né? O tecido muscular ele é classificado em 3 tipos. Então, nós temos o estriado esquelético, que é esse primeiro tipo aqui, como vocês podem observar, né? Compondo aqui, olha, o músculo esquelético, pessoal, tudo bem? Então, aqui nós temos um corte longitudinal e aqui temos um corte transversal desse tecido. E aí vocês observem a presença das estrias, que são essas faixas aqui, olha, mais escuras, né? Alternadas, né, por faixas mais claras, tudo bem? E aqui você observa a atividade, né, desse tecido muscular estriado esquelético. Seria aqui, olha, contração forte, rápida, descontínua e voluntária, tudo bem? Nós também temos, né, o tecido muscular não estriado, que no caso é esse terceiro bem aqui que vocês estão observando nessa representação didática, pessoal. Ele compõe aqui, olha, o músculo liso, isso é bem interessante. Então você observa aqui, olha, nesse corte transversal, né, como ele se apresenta. E observe que em relação à atividade dele que nós temos contração fraca, lenta e involuntária, pessoal. Tudo bem? E aqui nós ainda temos, pessoal, o tecido muscular estriado cardíaco, que seria, no caso, esse segundo bem aqui, olha, músculo cardíaco. Como vocês podem estar aí observando, né? Então, aqui nós temos o corte longitudinal e aqui o transversal.
Então, em relação à atividade, o que se pode destacar, né? Nós temos contração forte, rápida, contínua e involuntária, pessoal. Então, aí você observa as características, né, desses 3 tipos de tecido muscular. Então, você observa aí, né, que eles são muito importantes para o bom funcionamento do organismo. Aqui, nessa outra imagem, nós podemos observar, né, o tecido muscular em relação à localização dele, no caso aqui do corpo humano. Então, nós podemos observar o seguinte: o tecido muscular estriado esquelético, tá? Ele é encontrado aqui, olha, formando os músculos, pessoal, como é o caso dos bíceps. Por isso que se fala em atividade voluntária, tudo bem? Porque nós temos a capacidade de controlar, né, os nossos movimentos, pessoal, tudo bem? E aqui nós também temos, observe que olha, o tecido muscular estriado cardíaco, ele está presente aqui nesse órgão, né, que é o coração. Então, por isso que ele apresenta movimentos involuntários, ou seja, nós não temos a capacidade de controlar os nossos batimentos cardíacos. E aqui nós também temos o tecido muscular liso, pessoal, que ele compõe alguns órgãos internos, como é o caso, por exemplo, dos órgãos do sistema digestório. Aqui nós temos, por exemplo, o estômago, que é um órgão que apresenta esse tecido muscular liso, também de contração involuntária, pessoal, ok? Em relação ao tecido muscular estriado esquelético, vamos analisar agora algumas de suas principais características, pessoal. Então, como nós podemos observar aqui, né, nós temos algumas características desse tipo de tecido. Nesse caso aqui, né, ele é composto por células fusiformes, né, e polinucleadas. Ou seja, pessoal, esse tecido, né, ele é formado por células cilíndricas, né, muito compridas, que se originam, né, da fusão de um grande número de células embrionárias. E por isso, né, são plurinucleadas, né, ou polinucleadas. Elas podem conter até centenas de núcleos, pessoal. Então isso é bem interessante. Então você observa aqui nessa imagem, né, os núcleos, né, que compõem aí essas células fusiformes, tudo bem? Você observa, né, que são vários núcleos que aparecem aqui, olha, nessa imagem. Tranquilo, pessoal? E aqui nessa outra imagem você observa, né, a presença das estrias, pessoal, que é uma característica aí das células do tecido muscular estriado esquelético. É possível também observar, né, os núcleos presentes aí nessas células fusiformes, pessoal, ok? Além disso, nós temos uma outra característica bem interessante com relação à questão da contração. Então, como já foi comentado anteriormente, né, essas células elas apresentam uma contração rápida e voluntária, ou seja, que está sob o nosso controle, pessoal. Por isso ela compõe aí os músculos esqueléticos, né, como é o caso aí dos bíceps, dos tríceps, entre outros. E também, né, essas células elas são ricas em mitocôndrias, que são organelas citoplasmáticas membranosas capazes de gerar, né, energia para a atividade celular. Como os músculos eles necessitam, né, de muita energia, especialmente, né, a musculatura estriada esquelética, então é normal que se encontre uma grande quantidade de mitocôndrias nessas células. Dessa forma, eles vão poder fornecer a energia necessária para a atividade celular dos miócitos, pessoal. Além disso, né, nós podemos também observar uma abundância, né, de proteínas do tipo aquetina e miosina, pessoal. Então, isso é bem interessante também. Então, né, suas miofibrilas, né, que são os filamentos de proteínas, apresentam aí, no caso, essas faixas, né, formando aqui, olha, as estrias transversais, pessoal. Aqui nessa imagem, pessoal, nós podemos observar, né, a miofibrila, olha, aqui no detalhe, tudo bem? Lembrando que a miofibrila é uma fibra de proteína, ok, pessoal? E a ação, né, dessa miofibrila na relação com a contração muscular. Então, você observa aqui, olha, um músculo, por exemplo, aqui do braço, ok? E aqui no detalhe nós observamos, né, por exemplo, olha, o tecido conjuntivo propriamente dito, né,
envolvendo aqui, né, o tecido muscular, como vocês podem estar observando. Então, nós temos aqui, olha, feixe de células, como vocês estão observando aqui no detalhe, tudo bem? E aqui, olha, nós temos uma célula muscular, né, que é uma célula bastante alongada, como vocês podem estar observando. E essas células musculares, pessoal, elas apresentam aqui essas fibras de proteína, chamadas de miofibrilas. Ok, pessoal? Então, na imagem aqui, vocês podem observar um miômero, olha aqui no detalhe. Então, o miômero ele corresponde ao espaço entre as duas linhas Z. Então, você tem, olha, uma linha Z bem aqui, e aqui você vai ter uma outra linha Z. Então, o miômero corresponde a esses dois espaços entre as linhas Z de uma miofibrila, pessoal. Tudo bem? Então, a linha Z, bem aqui, né, ela representa uma faixa mais escura no centro de uma região mais clara, tudo bem? Que é chamada aí de banda I. Como vocês estão observando aqui em cima, olha, banda I. Ok, pessoal? E as regiões mais escuras correspondem à banda A. Então, observe bem que, olha, a banda A corresponde aqui, olha, a essa região mais escura da miofibrila, pessoal. Tudo bem? E nelas há uma região mais clara, né, no centro, chamado aí de zona H. Como vocês podem estar observando aqui, olha, zona H. Ok, pessoal? Então, se vocês observarem aqui no detalhe, né, de um miômero, mais aqui embaixo, vocês podem estar aí observando a relação que existe entre as proteínas chamadas de miosina, aqui no detalhe, e as proteínas chamadas de actina, pessoal. Então, a interação entre as proteínas miosina e actina promove aí a contração do músculo estriado esquelético, pessoal. Como vocês podem observar aqui, olha, nós temos, olha, o miômero relaxado, tudo bem? E aqui nós temos o miômero contraído, pessoal, ok? Então, aqui essa alternância entre contração e relaxamento do miômero possibilita aí a contração do músculo estriado esquelético, pessoal, como nós podemos observar durante os movimentos. E aqui nessa imagem nós podemos observar, né, esse padrão aí de faixas, né, escuras e também de faixas mais claras, devido aí a essas regiões, né, como vocês podem estar aí observando na imagem. Então, de fato, é bem interessante. Então, pessoal, aqui nesse vídeo vocês podem estar observando, né, a estrutura do tecido muscular, tudo bem? Então, aqui nós temos a estrutura do músculo, como vocês podem estar aí observando nessa imagem, tá ok? Nós também temos aqui, como vocês podem observar, um detalhe, né, do fascículo muscular, tá? Que é uma estrutura aí que compõe, né, o tecido muscular. E aqui vocês podem observar também no detalhe, né, fibra muscular. Observem aí os componentes dessa fibra muscular. Notem que olha a presença de mitocôndrias, tudo bem? Aqui olha do retículo endoplasmático. Observe aqui também a presença, olha, do núcleo celular. Então isso aqui no caso, né, é uma estrutura pertencente ao tecido muscular estriado esquelético. Tranquilo, pessoal? Observe também a presença aqui, olha, de células do sistema nervoso, né? No caso, olha, de um neurônio motor, ok? E aqui vocês observem, né, no detalhe, uma miofibrila muscular. Então, aqui vocês podem observar, né, a contração e o relaxamento, pessoal, dessa miofibrila. Tudo bem? Então, isso aí, de fato, é bem interessante. Observe aí a participação das proteínas miosina e actina nesse processo de contração e relaxamento da miofibrila, pessoal. Tudo bem? Então você observa que toda vez que ocorre o movimento de relaxamento e de contração do músculo, você tem aí a interação que ocorre entre essas proteínas, tranquilo? Então aqui no detalhe, né, para vocês poderem compreender melhor, nós podemos observar o seguinte, né? A banda que contém miosina é chamada de banda A, como vocês podem estar observando aqui, olha, a banda A, tudo bem? E no interior da banda a banda H contém apenas miosina, pessoal. Então isso é bem interessante, olha, a banda H, bem aqui, olha, no detalhe, contendo apenas
miosina, como vocês podem estar aí observando, né? Tranquilo? Além disso, a banda I contém apenas actina. Então, observe aqui, olha, a banda I, né, que contém apenas actina, como vocês podem estar aí observando aqui, olha, a banda I, ok, pessoal? Então, quando o músculo ele é estimulado, a actina, né, e a miosina deslizam uma sobre a outra, pessoal, ocorrendo a contração do músculo, tranquilo? E as bandas I e H tornam-se mais estreitas, como vocês podem estar aí observando nesse vídeo aí, pessoal, tranquilo? Tecido muscular não estriado ou liso. Então, algumas características em relação a esse tipo de tecido, pessoal. Então, vejam bem, a contração dele, né, é uma contração lenta e involuntária, ok? Então, aqui vocês podem observar, né, na imagem, né, uma representação, né, desse tecido muscular não estriado ou liso, pessoal. Ou seja, ele não apresenta estrias, ok? Em relação à questão da localização, né, ele pode ser encontrado onde? Nos vasos sanguíneos, nos órgãos internos, tudo bem? Como é o caso aí, né, no sistema digestório, formando aí o estômago, os intestinos, ok? Que são órgãos que apresentam os chamados movimentos peristálticos, que são movimentos involuntários, né, que estão presentes aí nesses órgãos do sistema digestório, que são responsáveis, entre outras coisas, por deslocar, né, o alimento ao longo do sistema digestório, pessoal. Tranquilo? E aí nós também podemos observar, né, que as células desse tecido muscular não estriado, elas são uninucleadas, ou seja, elas apresentam somente um núcleo, pessoal, diferente das células, né, do tecido muscular estriado, né, que são células que apresentam vários núcleos, pessoal, ok? E uma outra característica marcante são a ausência aí das estrias. Então, são células sem estrias, pessoal, ok? Então, esse tecido muscular não estriado ou liso, né, ele também está presente em ductos de diversas glândulas, pessoal, ok? Então, de fato, ele é um tecido muito importante para o organismo. Nós também temos o tecido muscular estriado cardíaco. Então, vejam bem, algumas características, né, desse tipo de tecido são as seguintes. Em relação à contração, né, uma contração rápida e involuntária. Por que involuntária? Porque é um tecido, né, que compõe aí o coração. Então, nós não conseguimos controlar os nossos batimentos cardíacos. Por isso que a contração ela é involuntária. Então, aqui nós temos uma imagem, né, didática desse tipo de tecido. Observe aqui no detalhe, né, que é um tecido que também apresenta estrias semelhantes ao tecido muscular, né, estriado, esquelético, ok? Uma outra característica interessante é a presença de junções unindo as células, como é o caso aqui, olha, dessas junções que aparece aqui nessa imagem obtida por microscopia. Então, vocês percebem a presença das estrias e as junções, pessoal, que estão unindo as células, tranquilo? Então, no tecido muscular estriado cardíaco, as células elas são uninucleadas, ou seja, cada célula vai apresentar somente um único núcleo, como vocês podem observar aqui no detalhe, tranquilo? Então, é um tecido que está presente no coração, ok? E ele apresenta aqui, como vocês podem estar observando aqui, olha, um disco intercalar, pessoal, ok? Que é uma junção comunicante formada por uma membrana dupla ondulada que separa células adjacentes, ou seja, células vizinhas, tranquilo? E permitem a contração sincronizada do tecido cardíaco, proporcionando maior adesão entre as células, tudo bem? Então, essas são algumas das principais características dos 3 tipos de tecidos musculares, pessoal, que são encontrados nos seres vivos, ok? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção.